Olá! Hoje vamos olhar a fundo para a corrida global ao lítio, o chamado ouro branco, não é? É mesmo essencial para as baterias que estão a mover a transição energética, principalmente nos carros elétricos. Vamos basear a nossa análise num documentário recente do Financial Times. A ideia é tentar perceber esta busca quase frenética. Será que a oferta consegue dar resposta a uma procura que não para de crescer? E como é que se gera os impactos ambientais e sociais que parecem inevitáveis? Há aqui uma tensão clara, a urgência de descarbonizar versus, pronto, a necessidade de extrair de forma justa e sustentável. A escala disto é de facto enorme. Só para dar uma ideia, as metas de produção da Tesla para 2030, sozinhas, iam precisar de quase 7 vezes a produção anual global de lítio que temos hoje. 7 vezes. Sim. E isto sem sequer contar com os outros fabricantes todos. A pressão nos recursos que existem é brutal. Uau! 7 vezes a produção atual só para a Tesla. Isso dá mesmo que pensar. Ok, então vamos por partes. Comecemos pelo sítio com as maiores reservas do mundo, o Chile. Como é que se tira o lítio de lá? Bem, a operação principal, que é da SQM, fica no Salar de Atacama. Eles usam um método, pronto, de evaporação solar. Basicamente, bombeiam salmoura, que é rica em lítio, para umas piscinas gigantes e muito rasas. Uhum. Com o sol do deserto, a água vai evaporando durante meses e o lítio fica mais concentrado. Depois, pegam nesse concentrado, levam para Antonfonasta e processam-no para fazer carbonato ou hidróxido de lítio, aquilo que vai para as baterias. Só esta operação no Chile representa quase um quinto da capacidade global. Certo. Mas esse método de evaporação, assim, em grande escala, soa a um consumo de água gigantesco, ainda por cima numa das zonas mais secas do planeta. Quais são as preocupações que ouvimos das pessoas de lá, como a Rosa Ramos no documentário? É exatamente isso. A grande preocupação é o impacto na água doce, que já é pouca, e nos ecossistemas muito sensíveis do salar. A SQM, claro, defende-se. Dizem que a monitorização e os estudos que fazem, internos e externos, mostram que tirar a salmoura tem um impacto mínimo na água doce que as comunidades usam. Mas, Mas, como aponta a cientista Mariana Serreto, falta investigação mesmo independente para confirmar isso e tirar as dúvidas. Os modelos da empresa até podem ser convincentes, percebes? Mas sem dados independentes fica sempre aquela pulga atrás da orelha. É uma questão crítica. pois, essa falta de dados independentes é de facto, preocupante. Como é que se avança com confiança assim? Equilibrar a necessidade do lítio com a proteção do ambiente e das comunidades. E isto leva-nos, claro, à perspectiva de quem investe e à geopolítica toda, não é? Exatamente. Para investidores como o Brian Manel, da TechMet, a oportunidade de negócio é gigante, claro. Mas os riscos ESG, ambientais, sociais e de governança, são muito altos. A mineração por natureza nunca é verde, porque estamos a tirar um recurso finito. Certo. Mas o Manel argumenta que pode e deve ser gerida de forma responsável, com transparência, com o mínimo impacto possível. Exige padrões muito elevados. E aqui entra outro jogador fundamental, A China. a China. O domínio deles não é só na extração, é sobretudo no processamento químico do lítio e depois na fabricação das baterias. Estima-se que tenham aí uns 15 a 20 anos de avanço. 15 a 20 anos. Sim. Isto não é só uma questão de concorrência. Molda toda a cadeia de valor global, desde os padrões usados até à dependência tecnológica que o Ocidente tem. E, claro, força respostas políticas. E essas respostas estão a aparecer, não é? Vemos nos Estados Unidos o Inflation Reduction Act, o IRA, que basicamente dá incentivos como créditos fiscais para carros elétricos se as baterias usarem minerais extraídos ou processados lá ou em países parceiros. Vemos legislação na União Europeia e também esforços no Reino Unido para criar as suas próprias cadeias de abastecimento. Falemos do Reino Unido, da Cornualha. Sim, na Cornualha há startups como a British Lithium que estão a tentar uma coisa diferente, tirar lítio de rocha dura, de granito. Argumentam que pode ter uma pegada de carbono e de água menor que alguns métodos de salmoura. Hum. E a localização é boa. Ficam perto de futuras fábricas gigantes de baterias, como a que a Tata está a planear. É um contraste interessante com a Austrália, que é o maior extrator do mundo, mas depois exporta quase tudo em bruto, principalmente para a China refinar.
E enquanto estas novas frentes se abrem, o mercado em si é ultra volátil. Vimos os preços por tonelada cair de uns incríveis $85.000 para perto de 28 mil em menos de um ano. Como é que se lida com esta instabilidade toda? Especialmente quando muitos negócios são feitos assim, à porta fechada, em acordos bilaterais pouco transparentes. É um desafio enorme, sim. Bolsas como a LME, a London Metal Exchange, estão a tentar intervir. A ideia é criar preços de referência, baseados em índices. Isso daria mais transparência e ferramentas para gerir o risco. Outra ideia são chamados passaportes de sustentabilidade, para garantir que o lítio vendido cumpre certos padrões ambientais e sociais. Ok. Pode ser um desenvolvimento com tanto impacto como foi a entrada da China nos mercados de metais nos anos 2000. E enquanto o mercado global tenta encontrar estabilidade e novas fontes de extração aparecem, lá no Chile, o gigante das reservas, a estratégia também está a mudar com o governo do Gabriel Boric, certo? Sim, o governo Boric anunciou uma nova estratégia nacional do lítio. A ideia é ter mais controle do Estado e formar parcerias público-privadas para os projetos futuros. Uma abordagem que alguns críticos viram quase como nacionalização. Já a SQM diz que o importante é ter regras claras para desbloquear o investimento e conseguir aumentar a produção. Porque a procura prevista para 2030 pode chegar aos 3 milhões de toneladas. É imenso. E a estratégia chilena também aposta em tecnologias novas, como a extração direta de lítio ou DLE. A ideia da DLE é usar métodos mais seletivos para tirar só o lítio da salmoura e depois reinjetar a maior parte da água de volta no subsolo, em vez de evaporar. Isso parece muito mais sustentável. Em teoria, sim. Reduziria muito o consumo de água e o impacto. Mas a tecnologia ainda não está comprovada em grande escala e tem os seus próprios desafios hidrológicos. E as preocupações das comunidades indígenas, representadas por vozes como o do advogado Ariel Leão, sobre serem consultadas e partilharem os benefícios, essas continuam bem presentes. Certo. Perante estas pressões todas na extração, na geopolítica, há uma alternativa que se fala cada vez mais: a reciclagem. Sem dúvida. É uma peça-chave mesmo fundamental a longo prazo. Olha o exemplo da Hydrovolt na Noruega. Tem a maior fábrica de reciclagem de baterias da Europa. Conseguem recuperar até 95% dos materiais valiosos das baterias usadas, lítio, cobalto, níquel. 95%. Exato. Estão basicamente a criar uma mina urbana. Isto é crucial para a segurança do abastecimento na Europa, para reduzir a dependência de fora e para construir uma economia mesmo circular. E este mercado da reciclagem vai crescer imenso à medida que mais carros elétricos chegam ao fim de vida. Portanto, é claríssimo que o lítio é um recurso que define este século. É a chave para muitas das nossas ambições sobre o clima e a tecnologia. As oportunidades económicas e ambientais desta transição são imensas, é verdade. Mas os desafios? Gerir os impactos da extração, garantir que as cadeias de abastecimento são resilientes e éticas, lidar com a geopolítica, são igualmente gigantes. Exige uma responsabilidade tremenda das empresas, dos investidores e dos governos. E para ficarmos a pensar, para além desta corrida à extração e das tensões geopolíticas que vemos hoje, de que forma é que a importância crescente da reciclagem e da economia circular das baterias pode vir a redefinir não só como acedemos aos recursos, mas talvez até ao próprio design e o ciclo de vida dos inúmeros aparelhos eletrónicos que usamos todos os dias? Se este episódio te deu uma nova perspectiva, subscreve o canal e partilha com alguém que também precisa de ouvir isto. No Mentalidade Minoritária, estamos aqui para construir conhecimento.